Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula, agora a gente vai conversar um pouco sobre as cadeias globais de valor, né? Ainda pensando no contexto das assimetrias do sistema internacional, agora focando mais na questão comercial e produtiva e fazendo, né, as relações possíveis então com a questão do desenvolvimento econômico e né, temas específicos aos países em desenvolvimento. Essa parte da aula ela vai estar dividida em 4 etapas. Eu vou começar falando questões mais gerais, né, conceitos fundamentais relativos às cadeias globais de valor. Depois, fazer um breve apanhado histórico, né, de como é que esse assunto se desenrola, pegando então desde os anos 90, né, que é quando, enfim, começa a, a globalização produtiva, digamos assim, né, e destacando o papel das multinacionais, etc., até, né, como que a pandemia do Covid afeta, então, né, a internacionalização da produção, né, e o que a gente pode esperar, então, para os próximos anos. Depois vou comentar um pouco sobre a questão específica do Brasil, né, que pode ser pensada também para outros países em desenvolvimento, mas vou ilustrar com alguns dados específicos de como o Brasil tem se inserido nas cadeias globais de valor. E por fim, então, fazer alguns comentários, né, tentar fazer uma certa aplicação para o caso específico das indústrias culturais e criativas. As cadeias globais de valor, elas basicamente se referem à fragmentação das diversas etapas do ciclo produtivo de bens e serviços ao redor do mundo, né? Que é um processo basicamente liderado pelas multinacionais. Então, se a gente for pensar em termos dos atores, né? De quem que a gente está falando, ou, né, quais são as unidades de análise quando a gente vai avaliar as cadeias globais de valor, a gente está pensando então em empresas multinacionais, muitas delas, né, lideradas ou sediadas nos países desenvolvidos, ainda que tenham também empresas nos países em desenvolvimento, que eventualmente até, né, lideram algumas cadeias globais de valor. A gente está falando também de outras empresas, né, que fazem parte da cadeia de produção, que não necessariamente, né, estão conectadas à empresa principal, multinacional. A gente, né, voltando lá àquela nossa primeira aula, a gente está falando também dos governos nacionais, que vão, de novo, né, colocar as regras que vão ter que, né, ser obedecidas pelas empresas multinacionais. Como vocês sabem, né, as multinacionais elas vão muitas vezes arbitrar com as diferentes regulamentações impostas pelos governos, né? Então existe muitas vezes uma certa competição, né, entre os governos para atraírem determinadas empresas, né? É um processo que, enfim, vai ter diversas nuances políticas também. E a gente está falando também das instituições que regulam o comércio internacional, como por exemplo, né, a Organização Mundial do Comércio. O World Investment Report da UNCTAD de 2013 ele diz o seguinte: a economia global hoje é caracterizada por cadeias globais de valor, nas quais bens e serviços intermediários são comercializados em processos de produção fragmentados e dispersos internacionalmente. As cadeias globais de valor são tipicamente coordenadas por empresas transnacionais, com o comércio internacional de insumos e produtos ocorrendo dentro de suas redes de empresas afiliadas, parceiros contratuais e fornecedores independentes. As cadeias globais de valor, coordenadas pelas empresas transnacionais, respondem por cerca de 80% do comércio global. Então,
como eu comentei anteriormente, né, é um processo que ele é, sobretudo, liderado pelas empresas multinacionais, né? A gente pode pensar, então, em termos históricos, assim, né, de como é que isso evolui. Um primeiro momento ali a gente tem o início da globalização financeira, né, nos anos 70, com o fim do sistema de Bretton Woods, o aumento da mobilidade internacional do capital, né, a redução das restrições para que isso acontecesse. Junto com isso, né, e um pouco mais adiante, na verdade, a gente vai ter uma redução intensa das barreiras ao comércio. E, por fim, né, daria para dizer ali já mais nos anos 90, a gente vai ter um terceiro movimento, né, denominado então da globalização produtiva, e em que as empresas multinacionais elas passam a se reestruturar, né, uma reestruturação que ela vai usufruir muito da revolução tecnológica, né, que estava acontecendo, então incorporação das chamadas as TIC, né, que é a telecomunicações, informática e computação, e aproveitando também, né, as condições criadas pelo ambiente da globalização financeira e comercial, né, o que inclui, então, o tipo de política e regulamentação que os governos estavam oferecendo, né, propiciando naquela época, e elas vão focar, então, essas grandes empresas em, em concentrar suas atividades naquelas, naquelas áreas em que havia um maior potencial de inovação, maior agregação de valor, né? Elas vão racionalizar as suas estruturas, né? As suas estruturas organizacionais, e elas vão então subcontratar atividades que agregam menos valor. Né? Elas vão então distribuir, né, internacionalizar a sua produção. Nesse sentido, né, e é essa internacionalização da produção, essa fragmentação do processo que a gente vai chamar de cadeias globais de valor. Né? A origem e a expansão das cadeias globais de valor, então, elas estão diretamente associadas a a esse processo de, né, de globalização da economia e do desenvolvimento, então, né, de aplicação das tecnologias que vão revolucionar as atividades de informação, comunicação e computação. E, né, isso, enfim, a gente vai continuar conversando sobre isso, mas esse processo vai evoluindo, né, e as cadeias globais de valor, elas vão se tornar redes cada vez mais complexas, com cada vez mais níveis, né, que vão, então, ter como motivação, como princípio norteador, alavancar, né, vantagens de produzir a custos baixos, né, de procurar, então, os ambientes em que oferecessem os menores custos, operar numa escala elevada, né, e usufruir, então, da flexibilidade espacial. E, né, a gente vai ter, então, né, poderia se dizer, né, talvez a última etapa da maior interconexão entre os países ao redor do mundo. A integração dos países às cadeias globais de valor, acho que a primeira coisa a destacar, assim, é que não é um processo que ocorre automaticamente, naturalmente, né? Existe um grau de agência, de escolha, né, dos países, dos governos, enfim, se eles querem se integrar ou não às cadeias globais de valor, né? Afinal, são eles que
enfim, fazem as regras, né, do que pode e do que não pode acontecer dentro de suas fronteiras. E aí, assim, ainda que possam, né, haver diversos benefícios associados à integração nas cadeias globais de valor, que a gente vai falar a seguir, né, é importante lembrar também que, que integrar uma cadeia global de valor também não se traduz em ganhos automáticos em termos de crescimento e desenvolvimento econômico, e também, né, que mesmo que isso, que a integração numa cadeia global de valor favoreça o crescimento e desenvolvimento econômico, ela também deve, né, essa participação, essa integração, enfim, ela deve ser vista como apenas um aspecto, né, da estratégia de desenvolvimento mais ampla dos países. Segundo o relatório da UNCTAD de 2013, que faz essa discussão detalhada sobre a questão das cadeias globais de valor, né, existem diversos aspectos positivos associados à integração dos países às cadeias globais de valor. Um deles é que haveria uma correlação positiva entre a participação nessas cadeias e a taxa de crescimento do PIB per capita. Então, né, um impacto econômico direto em termos de emprego e renda. E um aspecto bastante conhecido assim na literatura, né, é que essa integração ela poderia ser uma maneira dos países em desenvolvimento criarem capacidade produtiva, porque, né, tu teria um acesso a uma tecnologia mais avançada e isso, né, na medida em que estaria ocorrendo dentro do teu território, com os teus, com a tua força de trabalho, etc. Isso, né, geraria também o potencial para o aprimoramento de novas habilidades na força de trabalho nesse país, e isso abriria, então, oportunidades para modernização industrial de longo prazo. Como eu comentei anteriormente, nenhum desses ganhos eles são certos ou automáticos, né? Por exemplo, a questão da renda e do emprego, o benefício ele pode acabar sendo limitado se por acaso os países em desenvolvimento, né, conseguirem, enfim, capturar uma pequena parcela do valor agregado criado na cadeia, ou se eles ficarem presos, né, nas atividades de menor valor agregado, que a gente vai ver a seguir, né, uma exemplificação comum da literatura, a curva sorridente de Xi, né, que exemplifica que partes do processo produtivo são essas. Também, né, os ganhos de tecnologia e de desenvolvimento de habilidades, eles não são ganhos automáticos, precisa haver alguma espécie de estratégia nesse sentido para incorporar esses benefícios. Por outro lado, né, questões que acho que cada vez vem mais à tona, a questão dos impactos ambientais e sociais, né, inclusive de condições de trabalho podem ser negativas, então na questão ambiental, né, se a multinacional ela está terceirizando a produção, ela possivelmente também está terceirizando, né, e transferindo para outro país os custos, né, em termos de poluição, de emissão de carbono, enfim, que vai acabar, né, ficando em como sendo um problema de um outro país. Isso é um tema, né, nas questões de mudança climática, etc., vem cada vez mais dominando a agenda de formulação de política econômica, então certamente não é uma questão desprezível. E a questão social, né, acho que esse é um tema que já vem há mais tempo, inclusive, já desde mesmo os anos 90, né, a questão das condições de trabalho, porque, como eu comentei, né, tem essa questão das empresas multinacionais arbitrarem com as regulamentações
do trabalho e essa questão da busca, né, pelo baixo custo da mão de obra e, né, de outras questões também, isenção de impostos e tal. Então, né, esse também é um elemento que deve ser levado em conta. E, por fim, né, a questão do aumento da vulnerabilidade a choques externos também pode ser um risco adicional na medida em que a integração nas cadeias globais de valor ela vai implicar, pelo menos né, em tese, alguma abertura para o resto do mundo, o que né, usualmente tem o lado dos benefícios, mas também tem o lado de um possível aumento na vulnerabilidade externa, especialmente pensando né, naquelas questões que a gente viu no vídeo anterior sobre né, a questão assimétrica e né, as diferenças de quem depende de quem e para quem. Então, países que dependem mais do resto do mundo do que o mundo deles, potencialmente né, vão ter esse aumento na vulnerabilidade mais acentuado do que aqueles que dependem menos. Então é importante a gente perceber as cadeias globais de valor como redes complexas em que existem vários níveis e, portanto, diversas maneiras né, dos países se integrarem. E para ilustrar quais são esses elementos, né, essas oportunidades de integração, existe né, essa ideia da curva sorridente do Stanchi, que então ilustra né, as diversas etapas do processo produtivo e quanto que cada uma dessas etapas representa em termos do valor agregado. Né? Então, como a figura mostra, normalmente as etapas iniciais, que vão envolver né, o conceito do produto, pesquisa e desenvolvimento, toda a questão relacionada à imagem da marca, o branding, o design, né, essas etapas iniciais e também as etapas finais de distribuição, marketing, venda, pós-venda, né, vão ser as etapas usualmente associadas com o maior valor agregado. E o processo produtivo em si já teria né, um valor agregado um pouco menor, sendo que é importante a gente lembrar que dentro do próprio processo produtivo a gente também tem uma cadeia de valor. Né? E nessa subcadeia de valor, então, as atividades iniciais relacionadas, por exemplo, à extração de matéria-prima, processamento de insumos de baixa tecnologia, atividades com mão de obra intensiva, elas no geral vão agregar menos valor do que as etapas que são tecnologicamente mais sofisticadas e mais intensivas em capital. Né? Então, acho que vale dizer, um país, uma economia que se integrar às cadeias globais de valor, como, por exemplo, um exportador de matérias-primas, de commodities, né, de insumos de baixa tecnologia, participando das etapas que são intensivas em mão de obra, vai possivelmente ter muito mais dificuldade de ter aqueles benefícios que eu comentei antes, né, em termos de renda, de emprego, de disseminação tecnológica, de desenvolvimento de novas habilidades da sua mão de obra, que potencialmente poderiam levar né, a um avanço em termos de desenvolvimento no longo prazo, né, do que um país que né, não que consiga se integrar nas partes mais estratégicas. Então, é sobre isso que a gente está falando, né, quando a gente está fazendo a discussão de desenvolvimento econômico e cadeias globais de valor. Não basta simplesmente se integrar às cadeias, mas sim como, né, que se integra. E, enfim, outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, né, o que vai estar relacionado, então, né, por que as empresas multinacionais vão escolher distribuir, internacionalizar a sua produção,
por um lado, de novo, né, valores, a distribuição geográfica do valor adicionado, ela vai estar relacionada, por exemplo, com custos de comércio e de transporte, né? Então, usualmente, altos custos de comércio e transporte vão representar um desincentivo econômico, né, para uma maior dispersão das atividades de valor adicionado e em contrapartida, né, as possibilidades das empresas capitalizarem sobre diferenciais de custos trabalhistas, arbitragem tributária ou regulatória, por sua vez, né, representam então um impulso à distribuição geográfica do valor adicionado. Então essas questões elas estão todas relacionadas e nos ajudam a entender como que essa distribuição da produção é feita e quais os, né, a capacidade, assim, as potencialidades dos países em desenvolvimento se integrarem a esse processo. Passando agora para uma análise um pouco mais histórica, né, de como é que essas questões vêm evoluindo ao longo do tempo, é importante a gente se dar conta, né, que esse processo, em termos históricos, ele é relativamente novo, né, são apenas 30 anos, desde que se observa, né, essa globalização produtiva e como, pelo que eu me lembro, eu comentei isso com vocês na aula passada ou mesmo na anterior, a gente não deveria pensar e perceber a globalização como uma evolução natural, né, do processo histórico e nem como assim a última maneira dos estados e do mundo se organizar. E é justamente sobre isso, né, que o relatório da UNCTAD, então, fala, né, ele vem destacando essas questões e eles têm esse gráfico que eu reproduzi aqui, que eu achei bem interessante para ilustrar né, essa evolução em perspectiva histórica, né? A gente consegue pensar mais ou menos em termos de décadas, assim, de 3 grandes momentos. E aí, então, só traduzindo o gráfico, vocês observam ali a evolução do comércio em laranjinha. Então, né, onde o comércio, então, são as exportações de bens e serviços mundiais. Né? E junto, então, tem a coluna cinza, que ilustra as cadeias globais de valor, que é, então, calculada, né, como pela a proxy, né, do percentual da participação das cadeias globais de valor como sendo a participação do valor agregado internacional, né, nas exportações, baseado na base de dados da UNCTAD. Depois tem a linha verde. A linha verde, então, é a tendência de investimento direto estrangeiro, que é um indicador da UNCTAD, que captura as dinâmicas de longo prazo do investimento direto estrangeiro, retirando, então, flutuações de transações que acontecem uma vez só, né, e de fluxos financeiros voláteis. Então, é por isso que é a ideia da tendência. E, por último, a gente tem ali no pontilhado a evolução do PIB global. E o que o relatório destaca é que a partir percebam que em 2008, né, de 2007 para 2008, a gente tem uma queda no comércio, na linha laranja, mas que se recupera depois, né, ainda que não continue crescendo na mesma tendência, ele se recupera e ele mais ou menos acompanha o passo do crescimento do PIB global, enquanto que o investimento direto estrangeiro e as cadeias globais de valor, elas meio que acabam se estagnando, inclusive, no caso das cadeias globais de valor, decaindo um pouco. Então,
o que o relatório destaca, né, nas duas primeiras décadas, né, 1990 o início dos anos 2000, então até ali a crise de 2008, a gente teve um rápido crescimento da produção internacional, né, um aumento de 10 vezes no estoque global de investimento direto estrangeiro e um aumento de 5 vezes no comércio global, grande parte do comércio sendo intrafirma, né, e entre filiais da mesma multinacional, né, dentro dessas cadeias de abastecimento, então, coordenadas pelas empresas multinacionais. E nesse momento, então, a gente já estaria, né, e aí o que acontece depois de 2008, a gente tem uma recuperação do comércio, mas a questão da integração da produção, ela começa a enfrentar alguns desafios, né, que a gente vai comentar, mas que tem aspectos tanto tecnológicos, né, a gente, né, vai ter uma nova revolução nas tecnologias de informação, e que vai estar mais relacionado com a internet das coisas, né, a indústria 4.0, enfim, né, novas tecnologias que vão afetar o processo produtivo e que vão ter um efeito nas cadeias globais de valor, mas também aspectos relacionados aos governos, né, e às suas políticas, que basicamente é um retorno a medidas mais protecionistas, mais nacionalistas, que vão também desafiar, né, vamos dizer assim, a reconfiguração, o avanço das cadeias globais de valor nesse cenário que segue a crise de 2008. Eu vou detalhar um pouco mais cada um desses períodos a seguir. Então, né, na primeira parte desse processo, no início da década de 90, se a gente pegasse os relatórios antigos do World Investment Report, a gente, né, veria a descrição de um processo em que as multinacionais elas passaram, né, de estruturas transfronteiriças, né, relativamente simples, que eram predominantemente motivadas pela busca de recursos naturais e de mercados internacionais para os seus produtos, para redes de produção internacionais mais complexas, né, construídas então para explorar as diferenças em termos de custos trabalhistas, em termos de produtividade, né, a possibilidade de produzir em alta escala, etc. É o início, né, da globalização produtiva. E esse processo se acelera, né, durante a década de 90 e também na década dos anos 2000, o que vai estar relacionado com o avanço da tecnologia, o que vai permitir, por exemplo, o aprimoramento dos processos de produção, né, vai aprimorar as possibilidades de comunicação nessas cadeias de suprimentos internacionais que vão ficar cada vez mais complexas. E isso tudo, né, esse elemento tecnológico apoiado, então, nas políticas de liberalização, de comércio e de investimento, né, e também de políticas industriais em alguns países, né, que vão estar orientadas para né, estimular a concorrência, tanto entre as empresas, né, para sobreviver em mercados globalizados, como também entre as economias, né, com o objetivo de atrair, então, mais investimentos para o desenvolvimento. Isso, né, esse processo, então, ele vai evoluindo, né, e já nos anos 2000 a gente percebe algumas mudanças na natureza da produção industrial, então alguns padrões de investimento direto estrangeiro eles mudam, no sentido, por exemplo, né, de que os mercados emergentes eles vão não apenas serem recipientes
do investimento direto estrangeiro, mas gradualmente também investidores, né? Como a gente já comentou em outros momentos, o início dos anos 2000 ele é um momento muito abundante para os países emergentes, né? Tem toda aquela questão do boom das commodities, relacionada com a ascensão da China, e isso então vai dar né, um ganho em termos de poder econômico para esses países que vai acabar, né, se refletindo na participação deles também como não só receptores, mas também investidores externos, né? Existe também um elemento relacionado com a composição desses investimentos, então os serviços eles assumem um papel cada vez mais importante, tanto pela internacionalização das indústrias de serviços, mas também pela, né, o que se poderia dizer, a servicificação das atividades manufatureiras. Enfim, né, as modalidades de expansão das multinacionais no exterior, elas também experimentam algumas mudanças, com as fusões e aquisições desempenhando um papel importante, né, e as estruturas corporativas se tornando cada vez mais complexas. Depois dessas duas primeiras décadas de mais, vamos dizer assim, num ambiente mais benéfico, né, propício à globalização produtiva, a gente vai ter algumas mudanças, né? Primeiro tem um aspecto relacionado à própria complexidade né, das cadeias. Então, elas, na medida em que elas foram se tornando mais complexas, isso significou também que eventos não previsíveis, choques externos, né, especialmente grandes choques, passaram a romper os fluxos e a prejudicar o desempenho das cadeias globais de valor. E a crise financeira de 2008, né, enfim, 2007, 2009, o marco de 2008 é a quebra do Lehman Brothers, mas antes tem o subprime e em 2009 a gente ainda também tem um momento de bastante turbulência, né? Os momentos de crises eles tendem a acentuar as diferenças entre os países, né? Os problemas. Quando a gente está num momento de crise, os países tendem a virar mais para os seus próprios problemas e o espaço para a cooperação internacional ele tende a reduzir. Então, nesse momento a gente vai passar a observar críticas, né, e resistências à globalização de maneira mais pronunciada e na década seguinte, né, a gente vai ter então uma combinação também de fatores, elementos, enfim, que vão resultar, né, naquela diferença que a gente viu no gráfico, dessa certa estagnação, né, das cadeias globais de valor, do aumento delas, né, elas inclusive passam a reduzir, segundo o gráfico da UNCTAD, enquanto, né, o comércio ele mais ou menos continua evoluindo. Isso vai estar relacionado com uma série de aspectos, né? Vai ter um papel das tecnologias digitais na produção internacional, né? Vai ter um aspecto relacionado a uma queda no retorno do investimento direto estrangeiro, que por sua vez também vai estar relacionado com os impactos da tecnologia, né? Porque o que acontece nesse período, né? Esse impacto da tecnologia é que as operações no exterior elas vão se tornar cada vez mais intangíveis, né? E menos dependentes do investimento em ativos físicos.
Então surge, né, um novo modelo, que são os non-equity modes, também aparece como non-ownership modes, que permite que as multinacionais terceirizem partes não essenciais da cadeia de valor, né, se concentrem em atividades de maior valor agregado, acessem fornecedores de baixo custo que se beneficiam da especialização e de economias de escala sem necessariamente se conectarem a eles como meio que era a regra anteriormente, né? Então a gente tem uma redução, né, no investimento interindustrial e isso vai então ter né, um impacto e vai estar relacionado, né, com o fato então que essas né, com esse aspecto da tecnologia. Uma outra coisa relacionada à tecnologia também é que as multinacionais de tecnologia elas vão se tornar cada vez mais importantes, né? Então, essas empresas também elas vão conseguir alcançar mercados ao redor do mundo por meio de canais digitais sem a necessidade de uma presença física significativa. Então, né, esse é um outro elemento que ajuda a explicar por que cai, né, ou não continua, o investimento direto estrangeiro ele não mantém o passo com a questão do comércio industrial. E por último, né, essa questão do retorno das políticas protecionistas, que vai ser um elemento extremamente importante também para a gente explicar essa desaceleração, né? Então, se de 1990 ali até mais ou menos 2008, 2010, a gente tinha a liberalização, né, políticas de liberalização e as políticas conhecidas como Sport-led Growth, né, então muito utilizadas pelos países asiáticos que favoreciam, né, a formação dessas cadeias globais de valor. Toda essa questão da redução dos custos de transporte que, né, incentivaram essa maior internacionalização da produção relacionado com avanços tecnológicos, né, que possibilitavam que isso acontecesse, né, isso foram, vamos dizer assim, as causas do crescimento da produção internacional num primeiro momento. No segundo momento, então, a partir de 2008, 2010, a gente vai ter essa desaceleração que vai estar relacionada com o retorno do protecionismo, né, a incerteza política em diversos lugares do mundo, essa questão do gradual declínio no retorno do investimento direto estrangeiro, que vai estar relacionado, né, com essa questão tecnológica, então, que vai favorecer formas mais leves da produção industrial, né, muito relacionada então com a possibilidade de se conectar com o mundo inteiro sem necessariamente se investir em ativos físicos. E foi nesse, né, isso vinha se desenrolando então desde do pós-crise de 2008 e é nesse contexto que a pandemia do Covid-19 acontece. E nesse contexto, então, já de diversas tensões, é que chega a pandemia do Covid-19, né, e que teve, né, está tendo um profundo impacto na operação das cadeias globais de valor. Então, né, como vocês sabem, a pandemia, ela forçou governos no mundo inteiro a implementar diversas medidas para limitar a propagação do vírus, né, que vão ir, enfim, desde o distanciamento social e o fechamento de espaços públicos, escritórios, até bloqueios completos. E essas medidas elas vão resultar em paralisações da produção, em graves interrupções, né, na cadeia de suprimentos de setores importantes, né, em alguns casos fechamentos de indústrias, choques de demanda, né, muito grande em alguns setores,
viagens, né, enfim, setor de lazer no geral, em que, né, nunca se tinha visto antes, né, isso dessa maneira nunca tinha acontecido. E esse impacto da pandemia na produção internacional e no investimento transfronteiriço, né, internacional, tem sido muito grande. A gente, né, se verificam diversos atrasos na implementação de projetos de investimento, novos projetos são adiados, arquivados, né, e o que se discute, o que se percebe é que justamente essa complexidade, essa interconexão entre o mundo, ele no momento em que a gente tem uma necessidade, um choque, né, que força a interrupção dessas relações, tu cria problemas muito intensos em termos de abastecimento e, e a discussão então é justamente no sentido de que essas empresas multinacionais elas precisam criar cadeias de abastecimento que sejam um pouco mais resilientes, né, a eventuais eventos como esse da pandemia, e ao mesmo tempo existe uma pressão por parte do governo e da sociedade civil em geral para aumentar a autonomia nacional ou mesmo regional, né, na capacidade produtiva, especialmente em termos de bens e serviços essenciais, por exemplo, né, bens e serviços relacionados à saúde, e isso pode, né, é possível que tenha um efeito de longo prazo nas redes de produção global. Então esse é né, um pequeno panorama de como que como que a globalização produtiva evoluiu nos últimos 30 anos, né, começando ali nos anos 90, se acelerando nos anos 2000, tendo um impacto forte com a crise de 2008, e a partir dali então se observam, né, se desenvolvem diversas tensões que algumas, né, vão estar relacionadas com o avanço da tecnologia e que vão trazer desafios, né, e oportunidades, é meio clichê, mas oportunidades e desafios, né, para a produção internacional e para a reestruturação das cadeias produtivas. Esse desenvolvimento da robótica, da internet das coisas, né, impressão 3D, enfim, diversas outras tecnologias vão reconfigurar as redes de produção internacional e vão, né, criar cenários que até então não existiam. E por outro lado, né, muito relacionado com a própria crise de 2008, que teve um impacto muito grande em termos de acentuar as desigualdades, né, de deixar mais claro quem foram os vencedores e os perdedores da globalização, né, volta então como eu acho que em algum momento eu talvez já tenha comentado, né, lembra às vezes aquele período do entreguerras em que os países eles passam a olhar muito para si mesmos, né, não, o espaço para cooperação multilateral ele se reduz enormemente, né, se passa a buscar soluções mais regionais, mais bilaterais e principalmente, né, um retorno do protecionismo, do nacionalismo que vai contra, né, essa ideia da produção internacional. E isso, né, de novo, assim, tudo são processos históricos, então a gente não consegue, né, não existe um grande evento marcante que determina o que acontece, mas é uma série, né, de eventos que, quando colocados em conjunto, eles nos levam para um determinado lugar. E claro que a crise ela teve um impacto grande, né, pela sua magnitude, pela sua dimensão global, etc. Mas
ela é acompanhada de diversas outras coisas, né, e que vão provocando, então, essas tensões e que já estavam na mesa, né, e que são, então, potencializadas pela pandemia e que, enfim, né, vamos, vamos ver o que acontece a partir daqui, mas alguns dos dilemas, né, que se colocam são esses e tem, né, essa discussão muito no sentido, então, de uma preocupação, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né, de se ter alguma resiliência, alguma autonomia maior nos processos produtivos que, né, permitam que a produção continue acontecendo e que os bens e serviços, especialmente os mais importantes, né, continuem sendo entregues mesmo em situações talvez em que haja uma ruptura entre as relações política, né, ou forçada, como no caso da pandemia. Então agora, né, tendo falado dos conceitos fundamentais relacionados às cadeias globais de valor, e tendo feito essa reflexão mais histórica sobre como que o processo evoluiu, né, o processo de globalização produtiva evoluiu nas últimas 3 décadas, a gente passa agora a enfatizar o caso brasileiro e como que o Brasil se insere nas cadeias globais de valor. Então, como comentam, né, o Afonso Fleury e a Maria Tereza Leme Fleury, num artigo recente que saiu na revista de Estudos Avançados da USP, em que eles também fazem, né, essa reflexão sobre as cadeias globais de valor no período pós-pandemia, eles resumem, né, essa participação do Brasil da seguinte maneira: a participação do Brasil nos sistemas internacionais de produção é relativamente importante sob o ponto de vista das redes internas das multinacionais, ou seja, né, no seu papel das subsidiárias, mas relativamente modesta sob o ponto de vista das redes externas, né, ou seja, então das cadeias globais de valor. Como a gente sabe, né, o Brasil ele tem uma posição importante em termos das cadeias de fornecimentos de commodities, né? O Brasil é um grande produtor, exportador de produtos como soja, minério de ferro, café, açúcar, mas essa posição no sentido, né, das atividades relacionadas à obtenção de insumos, ela nem sempre significa uma posição forte na governança das cadeias globais de valor. Então, né, no sentido daquilo que a gente comentou no início desse vídeo, sobre a questão dos benefícios da integração às cadeias globais de valor não serem um processo automático. Né, o Brasil, enfim, ele tem se inserido mais nessa questão do fornecimento de insumos básicos. Historicamente, né, o processo de industrialização do Brasil ele esteve relacionado com as multinacionais estrangeiras já desde da década de 50, né, com a instalação de subsidiárias próprias e através delas, então, né, houve o desenvolvimento de indústrias mais intensivas em tecnologia, como a indústria automotiva, indústrias de máquinas, ferramentas, etc., enquanto as empresas brasileiras elas acabaram se posicionando mais em setores de menor intensidade tecnológica, né, como setores de alimentos, bebidas, vestuário, etc. E né, o que se pensava, né, como que é de novo, né, os benefícios da integração
produtiva, de, enfim, fazer parte das cadeias globais de valor através, né, das multinacionais, é que isso geraria um efeito de transbordamento, né, um spillover, que facilitaria, então, a readequação das empresas brasileiras no contexto internacional e que, né, permitiria modernização tecnológica, etc. O que, vamos dizer assim, aconteceu apenas em parte. Eles trazem também nesse artigo uma tabela bastante interessante em que a gente consegue comparar o Brasil com outros países, né, tanto em desenvolvimento quanto desenvolvidos, em que a gente consegue, né, em uma coluna a gente vê ali o valor adicionado domesticamente no valor das exportações, então que dá a ideia, né, do grau de fechamento e de autossuficiência dos países e por outro lado, né, na outra coluna, então, a taxa de participação nas cadeias globais de valor, ou seja, então, o valor transacionado através das cadeias globais de valor. E o que a gente percebe é que o Brasil, junto com, por exemplo, né, a Índia, em certa medida a Rússia também, são países que têm um valor adicionado domesticamente nas exportações muito alto, né? Ou seja, eles processam prioritariamente insumos locais e eles vão ter uma participação relativamente baixa nas cadeias globais de valor. Isso né, contrasta com o caso, por exemplo, da Malásia e da Coreia, em que vão receber produtos que já vão ter, né, um valor adicionado por outros países e vão ter aí uma participação maior nas cadeias globais de valor. Então, né, nesse sentido, o Brasil ele tem uma taxa de participação relativamente modesta, né, nas cadeias globais de valor. Aqui também uma outra perspectiva, né, de comparação internacional do Brasil com outras economias em desenvolvimento, né, as principais 25 economias exportadoras. A gente consegue ver as suas respectivas taxas de participação nas cadeias globais de valor. E o Brasil, né, novamente, então, ali corroborando os dados apresentados anteriormente, fica numa posição né, com uma baixa participação em relação a outros países, né, os principais sendo, então, Singapura, Hong Kong, Malásia, Coreia do Sul, África do Sul, China, e o Brasil ele está na parte inferior do ranking, né, ao lado da Índia, Bangladesh e Colômbia. Uma outra maneira da gente avaliar essa questão também é desagregando a pauta de exportações e importações do Brasil. Aqui vocês conseguem ver mais a questão dos bens, né, sem os serviços, mas já é bastante ilustrativo, né? A gente percebe que tem uma participação muito grande de setores com menor intensidade tecnológica e valor agregado. Essa, na verdade, é uma tendência que tem se acentuado ao longo do tempo, né? No caso das exportações e no caso das importações, tem tido um aumento da importação de setores que têm maior intensidade tecnológica, né? E maior valor agregado. E, né, com base nesses dados, a gente pode dizer, né, que além dessa baixa integração relativa a outros países nas cadeias globais de valor, a integração do Brasil ela é pouco estratégica, né? O Brasil ele ocupa, sobretudo, uma posição que pode ser classificada como periférica, né, nas relações de comércio exterior. Então, né, já chegando ao fim dessa segunda parte da aula, o que a experiência histórica sugere, né, de diversos países em desenvolvimento é que não existe uma fórmula única
para se posicionar nos andares mais estratégicos das cadeias globais de valor, mas ao mesmo tempo, assim, existem algumas similaridades, né, que parecem ser, né, que se repetem em cada experiência histórica. Então, países que no geral têm sido bem-sucedidos nesse sentido, eles normalmente criaram condições mínimas em termos de oferta de educação, de infraestrutura, né? E ao mesmo tempo também tiveram algum grau, né? Em alguns países um pouco mais, outros um pouco menos, de políticas públicas desenhadas, né? Para, enfim, desenvolver a capacidade nacional tecnológica como um todo e aumentar a capacidade das empresas desses países de se posicionarem estrategicamente no cenário global. A China talvez seja, né, um dos principais exemplos nesse sentido. Mas assim, né, a China pensando nas cadeias globais como um todo, no caso mais específico das indústrias culturais e criativas, países que estão na vanguarda do desenvolvimento de hardware, por exemplo, né, ou seja, de peças e equipamentos de computadores, como processadores, por exemplo, é, como o Japão, a Coreia do Sul, né, e cada vez mais a China, são países que criaram condições para suas empresas terem uma vantagem competitiva e se posicionarem nessa indústria. E, né, se a gente, então, assim, pensando né, nas diversas indústrias culturais e criativas, a gente também vai ter aquelas que vão demandar mais sofisticação tecnológica e capital humano de qualidade, aquelas que, né, não vão demandar tanto assim. As que demandam mais, né, elas vão concentrar, né, a maior parte da renda, especialmente, mas bem ou mal também do emprego, né, e essa geração de renda e emprego, ela não surpreendentemente vai estar, né, concentrada nos países e nas regiões mais desenvolvidas, como a gente começou falando lá no início do vídeo, né, o fenômeno, né, o processo das cadeias globais de valor, ele é um processo, sobretudo, liderado pelas multinacionais e, sobretudo, pelas multinacionais que estão localizadas nos países mais desenvolvidos. Então, de acordo com os dados desse relatório da Ernst Young de 2015, né, que na verdade usa dados de 2013, mas é o mais atualizado que eu encontrei nesse momento, as receitas, né, elas estão bastante concentradas na Ásia e no Pacífico, né, representam mais de um terço, o outro terço na Europa e o outro terço na América do Norte, com a América Latina e o Caribe, a África e o Oriente Médio respondendo com uma parte muito pequena, né, das receitas das indústrias culturais e criativas. O emprego ele acaba sendo um pouco mais distribuído, né, ainda que tenha daí uma dominância ainda maior na Ásia e no Pacífico, com mais de 40%, um pouco menos de um terço na Europa, né, 26%, e 16% na América do Norte. Então, né, mas lembrando de novo que a questão do emprego, às vezes, o que a gente está falando aqui não são empregos né, muito, digamos assim, sofisticados, né? São empregos que muitas vezes exigem menos qualificações da mão de obra e que, né, vão acabar sendo deslocados para países, para regiões, né, como a América Latina, a África e o Oriente Médio, por questões de redução de custo, né, das próprias multinacionais, etc., que não necessariamente vão gerar aqueles benefícios no sentido de desenvolver a mão de obra, de melhorar a tecnologia, né, e de ajudar a reorganizar os processos produtivos no longo prazo em direção a uma coisa um pouco mais, né, uma coisa mais desenvolvida. Então, né, com isso a gente termina essa parte das cadeias globais de valor e no próximo vídeo, então, eu vou
fechar, né, essa parte das nossas aulas de economia internacional, apresentando algumas tendências, né, e características dos setores culturais e criativos no âmbito internacional, e comentando também um pouco essa questão das fontes de dados, para que vocês possam também continuar, né, buscando informações e se atualizando nas respectivas áreas de interesses de vocês. Então, até o próximo vídeo.